Então vamos lá. A gente estava lendo Mateus 19, a partir do versículo 16, que diz assim: eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A gente vai dar uma segurada aqui e a gente vai para Mateus 26, versículo 36 ao 46. 36. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Essas duas passagens têm duas coisas em comum. Eu queria que vocês arriscassem a dizer quais são essas duas coisas. Duas coisas em comum. Alguém quer arriscar? Então vou dizer: emoção e ação. O jovem rico, ele ficou triste porque assim, ele se viu em uma condição que ele fazia tudo, cumpria todos os mandamentos. Segundo o que a palavra diz, ele cumpria todos os mandamentos desde a juventude. Mas aí quando Jesus disse para ele: então se você quer ser perfeito, se você quer subir um nível além, venda tudo que você tem e dê aos pobres, e aí siga-me. E aí a palavra diz o quê? Ele saiu, se entristeceu muito e saiu e foi embora. Ele fez uma escolha. Mesmo ele querendo muito seguir Jesus, ele não conseguiu se desprender dos bens materiais, das coisas que ele tinha. E não me cabe aqui agora julgar esse menino, esse rapaz, mas o que eu quero chamar a atenção é: ele estava sobre uma emoção e ele teve que tomar uma decisão. Quando a gente vai para o Getsêmani, a gente vê Jesus aqui inundado de emoção, de dor, de angústia, de tristeza, ao ponto de dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas aí Jesus imediatamente ele toma uma posição: mas espera aí, que não seja feita a minha, aleluia, mas a sua vontade. E a Bíblia diz que pelo menos 3 vezes Jesus fez a mesma oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice,
mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E mais na frente, a Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos e disse: fiquem aqui comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. E se a gente se lembrar do que está lá em Lucas 22, 39 ao 46, que é a mesma passagem, Lucas dá um detalhe que nos dá um pouco mais da visão do que foi esse sofrimento de Jesus, quando ele diz que desceu um anjo para consolar Jesus. E Jesus ali diante do anjo, Jesus continua fazendo a mesma oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que ali a angústia de Jesus era de tamanha força, que os vasos, os microvasos do corpo de Jesus começaram a se romper. E como ele estava numa situação de aflição muito grande, porque o corpo dele, a mente dele, todos os sentidos diziam: corra, porque senão você vai morrer. Porque a gente sabe que Jesus era 100% homem também. E como ele estava, todo o organismo dele dando uma direção: ou você luta ou você foge. Mas Jesus não podia nem fazer uma coisa nem outra, porque ele estava ali como um servo e ele escolheu morrer até o final. Jesus fez uma escolha, mesmo submergido em tanta emoção, que lhe trouxe angústia na alma até a morte. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre escolhas. As nossas escolhas, a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse sobre escolhas. Escolhas. Jesus colocou o homem no jardim do Éden e disse a ele, olha, deu a ele o livre-arbítrio. Eu vi, falando em livre-arbítrio, eu me lembro de uma lição dos adolescentes que a gente teve e que o autor disse assim: por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a tentação que a gente passe, por maior que seja o problema, existe uma coisa que ninguém, absolutamente ninguém pode tirar de nós, é nosso. E essa coisa é o nosso livre-arbítrio. E eu disse: é verdade, isso é muito forte. Absolutamente nada pode tirar de nós o livre-arbítrio, porque o Senhor nos deu esse direito. E a gente precisa pedir a Deus que Ele nos ajude a usar esse livre-arbítrio. Na Bíblia, no Salmo 119, versículo 30, o salmista diz assim: escolhi o caminho da verdade, pus-me seguir os teus juízos. Deuteronômio 30, versículo 19. Deus fala para o povo de Israel: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Deus diz ao povo de Israel tudo o que aconteceria se eles escolhessem viver longe dos caminhos do Senhor. Mas ele também diz todos os benefícios que seriam trazidos por essa escolha em servir ao Senhor. Mas ele deixou que eles escolhessem. E ele ainda aconselhou: olha, escolha a vida. Escolha a vida para que vocês possam, vocês vivam, tenham vida, tu e a tua semente, a tua descendência. Josué 24:15. Josué 24:15 é um dos versículos também mais maravilhosos que tem na Bíblia, né? Em se falar de escolha. Josué estava no meio do povo, o povo de Israel, como a gente sabe, parecia com a gente. O Senhor estava o tempo todo tendo que nos chamar a atenção. Que às vezes a gente lê, a gente vê, né, o povo diz: ai meu Deus, que povo obstinado, que povo obstinado. Mas eu penso assim, quantas das vezes Deus tem que falar com a gente a mesma coisa e a gente continua fazendo as mesmas coisas. A gente não mudou de fase ainda porque eu acho que a gente ainda não conseguiu viver na plenitude essa palavra que nós conhecemos. E ali Josué, no meio do povo que estava meio rebelde, ele tomou uma posição. Ele fez uma escolha. Ele disse, no 24, versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais.
Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu, aleluia, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ali fez uma escolha. Acredito que ali ele perdeu alguns amigos. Acredito que ali algumas pessoas ele não viu mais. Mas ele, como toda escolha, ela vai trazer, você vai ter que abdicar de alguma coisa. Toda escolha, porque como a gente tem o ditado, né? No mundo a gente não pode ter tudo. A gente vai ter que fazer escolhas. E toda escolha a gente vai precisar abdicar de alguma coisa. E o que é que acontece? Há escolhas que são mais tranquilas de se fazer, porque são imergidas em emoções positivas. Então é maravilha, né? E eu me lembro de uma vez, a nossa irmã Vivane outro dia colocou no grupo das mulheres uma foto dela da formatura, e que eu estava, Taninha, ela, Nildes, irmão Roberto, Denivaldo, e eu me lembrei, eu fiquei rindo sozinha, porque eu me lembrei que nesse período dessa formatura de Ivana, eu tava numa alegria tão grande que parecia que quem ia se formar era eu. E aí foi toda aquela coisa, né? Pai comprou roupa pra mim, tudo combinando. E nessa coisa de me preparar para ir pra essa formatura, eu precisei comprar um sapato, um escarpão branco. E fui comprar ali naquele hiper da Garibaldi. No meio assim, tava um monte de sapato escarpão, né? Que tava tendo promoção de escarpão. E um monte de sapato. E eu na euforia, eu peguei meu número, calcei o sapato e disse, pô, ficou perfeito, ótimo, maravilhoso. E vim feliz pra casa porque eu já estava com a roupa completa para ir pra formatura da nossa irmã Vivânia. E aí quando a gente tá lá na formatura, eu sentada lá com Taninha, se Taninha estiver aí, se lembrar disso. Taninha olha pro meu pé e começa a dar risada. Eu disse, o que foi, Taninha, o que foi? Ela disse, você está com o pé de um e o pé de outro. Eu disse assim, como assim? Quando eu olhei, realmente o sapato tinha um detalhe tipo um V e o outro só uma lista. E o que foi que eu pensei? Eu fiquei com vergonha, meu Deus, agora todo mundo vai ficar olhando para o meu sapato, que vergonha, não sei o quê. Mas depois eu me diverti com isso. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eu tava tão eufórica que eu me desatentei para o sapato, para ver o detalhe do sapato. Eu sabia assim, eu já tenho o sapato da formatura. Então assim, uma escolha cheia de emoção maravilhosa, fácil de se fazer. Mas porém teve algumas escolhas na minha vida que foram dolorosas, né? E uma delas foi eu pedir demissão de um emprego que eu gostava muito e que eu orei pelo aquele emprego e que eu disse a Deus como eu queria. E Deus me deu exatamente no lugar que eu queria, no setor que eu queria, com as horas que eu queria. E de repente, o meu marido me pede para eu sair do emprego. E foi aquele sofrimento, acho que a nossa irmã Vânia também se lembra desse momento. Foi muito difícil para mim, mas ali eu tinha que escolher. Ou eu era submissa, ou eu simplesmente me rebelava e continuava no meu emprego. Mas assim, como eu queria agradar muito a Deus, eu disse, tá bom, então eu vou sair do emprego. E saí do emprego. E assim, as escolhas que a gente faz, elas vão demandar emoções, sejam elas positivas ou negativas. Mas independente da emoção que elas tragam, todas elas, aleluia, tem que ser voltadas para Cristo, para Ele. Vana está dizendo que lembra. Para Ele. Todas, independente do que a gente esteja sentindo, tem que ser para Ele. Tem que olhar para Ele. A palavra diz no Salmo, se eu não me engano, é 34:5. Eu não tenho certeza, irmãos. Me perdoem, porque eu não coloquei essa referência. Mas diz assim, ou é 35:4. Depois eu posso dar para vocês a referência. Olharam para Ele e foram
iluminados. E é para Ele que a gente tem que olhar. Eu vou repartir um pouco com vocês uma experiência que eu tive aqui. Vocês sabem que minha irmã ficou aqui comigo esses meses. E foram meses de angústia, de tristeza. E em uma das vezes que minha irmã sentiu muita dor, numa madrugada, quando eu saí do quarto, a gente foi no quarto, orou por ela, ela ficou bem. E eu vim aqui no meu quarto, olhei na minha janela e disse a Deus: Senhor, quando você quer levar uma pessoa, não precisa a pessoa passar por tanto sofrimento, porque tu és o dono da vida, tu queres a alma, tu levas a alma e pronto. E essa oração, embora tenha sido fácil, não foi fácil porque eu estava abrindo mão da minha vontade, do meu querer, porque eu queria que a minha irmã estivesse aqui, mas eu sei também que todas as coisas cooperam para o bem e que se o Senhor levou minha irmã, foi para livrar que talvez ela não fosse salva, perdesse a salvação. Mas ali eu tive que fazer uma escolha. E Deus, pela sua misericórdia, depois desse dia, nunca mais minha irmã teve as dores que ela sentia. Ela teve uma melhora tão grande que ela parou até de usar a morfina. E quando se falou com a médica ficou surpresa, porque ela disse que não estava mais tomando a morfina. E eu tinha certeza que isso foi resultado daquela oração. E Deus, Ele recolheu minha irmã. E eu sei que ela está com o Senhor. Mas por que eu trouxe isso? Porque eu quero dizer para vocês, às vezes não vai ser fácil a gente fazer uma escolha que envolva dor, que envolva sofrimento. Às vezes a gente pode querer argumentar, às vezes a gente pode querer se revoltar, mas o segredo é olhar para Ele e ser iluminado. Olhar para Ele e ser iluminado. Aleluia, glória a Deus. E dessas escolhas que a gente faz na nossa vida, a primeira e a mais importante, uma das mais sábias e mais importantes, a primeira é a nossa salvação. Um dia a gente escolheu aceitar Jesus. Um dia a gente escolheu aceitar Jesus. Isso está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente creu e a gente aceitou Jesus como nosso Salvador. E é o que está lá em Romanos 10, 9 e 10, que diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! A gente escolheu Jesus. E só que nessa caminhada a gente fez essa escolha. A gente escolheu Jesus. E agora a gente passa para uma outra escolha. Entrar no processo de João. Quem sabe qual é o processo de João? Quem sabe qual é o processo de João? Está lá em João 3,30, o versículo que o pastor gosta muito. Que ele cresça e que eu diminua. Jesus deixa isso mais claro lá em Mateus 16, 24 e 25. Então disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me. Seguir Jesus tem que ser, eu entendo assim, quando Jesus disse assim, olha, primeiro você vai ter que decidir, não vai dar para você vir atrás de mim com o seu eu exacerbado, querendo que seja tudo da sua forma. Então assim, decida aí que eu espero a sua decisão. Se você quiser, o livre-arbítrio é seu, eu não interfiro nisso. Se você quiser vir após mim, tudo bem. Agora negue a você mesmo, pegue a sua cruz, que é você mesmo. Esse seu eu que vai estar o tempo todo querendo fazer com que você faça aquilo que a sua carne deseja. E agora siga-me.
O que eu fizer, você faz. Aleluia. O que eu fizer, você faz. E aí a gente vai. Vai. O 25 eu não li, mas eu vou ler. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glória a Deus. É um caminho de sofrimento, porque não é fácil a gente negar o nosso eu. Alguém aqui já negou o nosso eu de maneira tranquila? Não. Ele vai diminuindo. À medida que ele vai diminuindo, que o Senhor vai crescendo em nós, as coisas se tornam mais fáceis. Mas enquanto ele ainda está no lugar de eu, fica difícil. Muito difícil. Mas quando eu consigo entrar nesse processo de João, e que ele cresça e que eu diminua, Jesus, o negócio não imprimiu os versículos. Eu saio daquele lugar, cortou aqui. Eu saio do lugar, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto, se der, o próximo entra aí. Eu saio desse lugar. E entro lá o versículo eu sumiu aqui, porque a impressora não imprimiu. Mas é o versículo que Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua alma, de todo o teu coração, conforme as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Aqui eu passo para o nível de Coríntios 13. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. O amor não suspeita mal. Aleluia. O amor não suspeita mal. Aleluia. E nesse nível aqui que a gente chega, não há mais esse negócio de ficar falando mal do irmão. Não há mais esse negócio de... Ô, Dami, você também é lindona. Não há mais esse negócio de ficar falando mal do irmão. Não há mais esse negócio de julgar. A gente aprende a ouvir sem julgamento. Porque quando a gente começa, a gente aprende a ouvir sem julgamento. A gente começa a ser sensível à emoção do outro. A gente fala muito em empatia. É uma frase meio que clichê. Obrigada. A gente fala muito em empatia. Muito. Mas quando a gente entra aqui nessa dimensão de eu saio do primeiro lugar, do segundo, do terceiro, e entro na dimensão o outro importa, eu começo a viver Coríntios 13. E é nesse nível, como eu falei, a gente não julga mais. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer uma coisa pra gente. Todas as vezes que alguém compartilhar com você uma emoção, seja ela de alegria ou de tristeza, isso significa que essa pessoa tem uma consideração por você. Essa pessoa quer estabelecer uma conexão com você. São as emoções que conectam as pessoas. E a conexão que existe quando a gente consegue acessar a emoção que o outro está sentindo. Através dessa conexão que eu ouço sem julgamento, eu tento entender o que está por trás daquele sentimento. Eu entro no nível, eu estreito os laços e entro no nível da unidade. Se não há estreitamento de relacionamento,
não há unidade. E se não há unidade, não há Deus. Só que a gente fez uma escolha, a gente aceitou Jesus. E o caminho, o processo, nos leva a ser um. A gente não pode ficar no mesmo nível do rapazinho, o rico, que ele fazia tudo. Ele não adulterava, ele não matava, ele não roubava, ele honrava os pais dele, mas ele ficou ali. E ele escolheu continuar ali. Porque para passar a um outro nível precisa de renúncia, precisa escolher morrer. Morrer. Então, se a gente não morre, não tem como chegar nessa dimensão de unidade. Muitos laços terminam sendo enfraquecidos porque nós não conseguimos nos conectar com a emoção do outro. Eu estou lendo um livro que, na realidade, eu dei uma parada que eu emprestei, que eu gostei tanto que eu quis passar para uma pessoa, até onde eu li. E esse livro eu me lembrei que eu tinha porque eu estava fazendo uma oração, pedindo ao Senhor para saber como falar com as pessoas de uma forma que fosse acolhedora, que não fosse de uma forma estressada e que acontecesse uma verdadeira conexão. E eu queria que Deus fizesse um milagre em mim. E o Senhor disse assim, ao meu coração, você tem um livro tal aí, que isso aí é busca, isso aí é conhecimento. Você precisa buscar isso. E nesse livro o autor, ele fala de uma experiência que ele fala de algumas experiências. E uma delas, ele estava dando uma palestra e uma pessoa chegou na plateia, quando ele deu a oportunidade para as pessoas falarem, uma pessoa chegou na plateia e disse assim para ele, você é o palestrante mais arrogante que eu já vi. Eu disse, meu Deus, e agora o que é que ele vai fazer? E aí ele fala dessa coisa de se conectar com a emoção para saber o que é que está por trás daquela emoção. O que é que estava por trás daquela frase. E ele vai desdobrando, ele vai penetrando sem tomar aquilo como uma ofensa, sem tomar aquilo como uma afronta. E ele vai tentando entender o porquê daquela palavra tão violenta. O nome do livro é Comunicação Não Violenta. Daquela frase tão violenta. E ele consegue chegar ao verdadeiro motivo daquela frase. E consegue amenizar aquela agonia, aquele estresse daquela pessoa. Porque na realidade o que ele estava falando para ela era uma coisa tão difícil de se fazer, que ela não aceitava. Ela queria que ele dissesse que para ele também era muito difícil aquilo. E no meio da palestra ele disse que sim, era difícil para ele, que muitas das vezes ele não conseguiu. Mas ele só conseguiu chegar nesse nível porque ele se conectou com a emoção daquela mulher. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Aprender a se conectar com a emoção do outro. Pois à medida que a gente para de julgar, para isso a gente tem que aprender a não julgar, treinar nossa mente a não julgar, treinar os nossos pensamentos a não ficar maquinando, fez isso por causa disso, por causa daquilo, ou por causa daquilo outro, agiu assim por causa disso, por causa daquilo, me olhou assim por causa disso, por causa daquilo. A gente precisa aprender a ter um outro comportamento. E nesse aprendizado, o que é que eu aprendo? Eu exponho que o outro ele importa. Que o outro ele importa. Que a palavra de Deus lá diz em 1 João 4, eu acho. Eu só sei que é 1 João, tá, gente? Que veio esse versículo agora. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Porque como você pode amar a Deus que você não vê?
se você não ama o seu irmão que você vê? E o amor é mais do que tudo. O amor é conexão. Conexão de alma. Aleluia. À medida que outro se torna importante para mim, ele cresce. Aleluia. Que ele cresça e que eu diminua. À medida que o outro se torna importante para mim, à medida que eu amo o meu próximo como a mim mesma, o Senhor cresce em mim. E à medida que ele cresce, entramos naturalmente na fase. Gálatas 2:20. Que Paulo diz: portanto, agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí a gente poderia perguntar a Paulo, mas por que, Paulo? Como é que você conseguiu isso? Fazer com que Cristo vivesse em você? Me diga aí. Aí ele diz lá, ele dá a resposta lá em 1 Coríntios 15:10. Pela graça de Deus sou o que sou, porque a sua graça para comigo não se tornou vã. Aleluia. Mergulhou na graça. A graça nos dá condições de termos acesso a Deus. Nada mais impede. Nada. Antes tinha um véu, tinha o sacerdote, né? A gente tinha que mandar o recado pelo sacerdote. E mesmo assim, tinha um véu lá que separava. Mas agora não tem mais. A graça de Deus nos deu livre acesso a Deus. Mas essa graça também nos deu a condição de escolher viver sobre a graça. E eu vivo sobre a graça quando eu pratico a palavra do Senhor. Eu peguei aqui, que o nosso pastor abençoado colocou aqui para mim, 1 João 4:20. Se você ama o seu, se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. Porque como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Está em 1 João 4:8. Obrigada, Deus abençoe. 1 João 4:20. Então assim, a gente perguntou a graça a Paulo. Por que, Paulo? Porque Paulo disse, porque a sua graça para comigo não se tornou vã. E eu quero trazer aqui uma frase, um pequeno texto do pastor Luciano Subirá, do livro, que está no livro O Impacto da Santidade, que ele diz assim: o fato é que o trono da graça aguarda a devida interação e cooperação humana. Sem isso, a provisão divina para vencer não será desfrutada. Portanto, a graça, enquanto força capacitadora para vencer a tentação e o pecado, deve ser entendida e buscada. Então, o que é que a gente entende aqui? Não basta só a gente aceitar Jesus, a gente tem que sim aceitar Jesus. É uma escolha inteligentíssima. Eu acho que é a escolha mais inteligente que a gente pode fazer nessa terra. Porque aqui vai acabar. A nossa carne aqui vai voltar pro pó. Mas a nossa alma, isso aqui, essa pessoa aqui que está falando com você, tem uma eternidade para se viver. Uma eternidade. Que pode ser de gozo eterno ou de sofrimento eterno. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Por isso que quando Jesus veio, lá em João 1, lá no finalzinho, ele disse, João diz assim, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam. Todos. A vontade de Deus é que todos nós alcancemos a salvação. É a primeira escolha. E avançar nesse processo é uma outra escolha que tem que ser buscada
todos os dias. E se falando da graça como algo que nos dá condição a isso, a gente vai para Paulo, que porque a graça não se tornou vã. Paulo chegou à plenitude. A plenitude do Espírito. E isso está bem explícito lá em Romanos 8, 31 e 38. Que eu vou ler com vocês agora. Romanos 8. Versículo 31 ao 38. A gente vai dar uma mastigadinha nisso aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o nível que ele chegou. Eu estava conversando ontem com uma pessoa evangélica. E essa pessoa estava tão amargurada, tão angustiada, tão atribulada. E o que eu vi era que estava assim, precisando de verdade de ajuda. E eu não vou dizer o nome para não expor, mas eu peço a vocês que incluam na oração de vocês essa pessoa. Diz para o Senhor, Senhor, aquela pessoa que Luciana falou, para que Deus faça uma obra maravilhosa, transformadora. Talvez esteja no nível do aceitou Jesus e precisa mergulhar nas outras dimensões. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo está falando aqui de sofrimento. Mas ele também está falando aqui de escolha. Quando ele diz assim, quem nos separará? Ele está dizendo o seguinte, aconteça o que acontecer, nada pode mudar o amor que Deus tem por mim. E fato, é ponto, acabou. Absolutamente nada pode mudar. Nada, 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 nada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. A gente sabe que a vida de Paulo foi uma vida de renúncia, de sofrimento. E a gente vê, quem conhece, quem já leu, lembra que, aleluia, ele chegou a reclamar com os irmãos, porque os irmãos estavam tristes, porque ele disse, o Espírito tem me revelado que o que eu vou ter lá, que esse lugar que estou indo, o que me aguarda é sofrimento. Mas ele disse, eu me alegro com as minhas palavras em sofrer por Cristo. Uma dimensão mais profunda, né, gente? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tem escolhas que você vai fazer na sua vida que vai parecer que você perdeu. Mas se ela foi orientada, se ela foi direcionada por um olhar que está nele, olharam para ele e foram iluminados.
é vitória. É vitória, é vitória, é vitória. Às vezes parece que a gente perdeu, mas não. Porque a Bíblia diz que absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. E Ele não muda. A palavra diz que Ele permanece fiel ainda que nós sejamos infiéis. Ele continua nos amando da mesma forma. Porque Ele é Pai, Ele é um Pai amoroso. Um Pai que se importa conosco. Então, assim, independente da emoção que você esteja sentindo. Ah, mas eu tô triste. Ah, mas eu tô angustiada. Sim, mas o que é que tem que fazer? O que é que a razão diz? O que é que a palavra diz? Qual a orientação que a palavra diz em relação a isso? No momento de maior dor de Jesus e maior sofrimento, Ele escolheu morrer. Aleluia. Ele escolheu morrer. Ele poderia ter mandado milhares de anjos para livrá-lo. Ele poderia. Mas Ele não deixou que aquela angústia, que aquela tristeza, que aquela dor, que aquele medo controlasse, determinasse o que Ele tinha que fazer. E é isso que eu quero dizer a você. Ah, mas eu não aceitei Jesus ainda porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que deixar isso, tenho que fazer aquilo. A graça te dá condições, mas você tem que fazer escolhas. São escolhas. Tudo na vida. E dentro da igreja a gente precisa fazer escolhas. Rumo à unidade, rumo a esse crescer, que Ele cresça e que eu diminua. Porque estou certo. Olha o que Paulo diz. Olha como Paulo termina esse texto. Aleluia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Aleluia, aleluia, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Engraçado que Paulo começa: quem nos separará? Unidade. E no final ele termina: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada. Independente da emoção, independente da dor, independente da angústia, independente do que esteja à sua volta, independente do que dizem. Aleluia, 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 aleluia. Escolha que Ele cresça em você e que você diminua. Que eu escolha que Ele cresça em mim e que eu diminua, e que eu chegue a esse nível de intimidade, a esse nível de conexão, a este nível de unidade com o meu irmão, aleluia, até sermos um com Ele e podermos desfrutar dessa plenitude do Espírito. A gente vê na Bíblia, no momento da Torre de Babel, foi o momento que a Bíblia diz que Deus disse assim: olha para lá como eles estão unidos. Engraçado que eles não estavam unidos para fazer algo, talvez, que estivesse assim, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Eles estavam unidos porque eles queriam chegar no céu, eles queriam alcançar o céu.
Talvez isso aí tenha uma revelação aí dentro. Aleluia. E tem uma revelação. Aleluia. Eles estavam unidos para tocar no céu. Eles queriam alcançar o céu. E todas as vezes que a gente se une, a gente termina alcançando, chegando nesse céu. E isso atrai o olhar de Deus, porque o olhar de Deus foi atraído pelas pessoas. E a Bíblia diz, e Deus desceu, ele disse, bora descer lá. Bora descer lá, porque senão eles vão chegar de verdade. E ainda não está na hora deles ultrapassarem esse céu. Aleluia! 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 Que possamos, em nome de Jesus, passar para essa dimensão de plenitude. E chegar a dizer com convicção. Isso não significa, eu estou dizendo isso porque eu estou alegre. Não. Eu me lembrei de Vivian falando outro dia na live que convicção não é, que fé não é apenas você crer que Deus vai curar. Porque às vezes quando você crê, não, Deus vai curar, e Ele não cura, você pode se decepcionar. Mas fé é você crer que Ele é soberano, que Ele é Senhor, e que a bondade dEle, ainda que diferente da nossa, é sempre a melhor. E às vezes não precisa você... Tem vezes que você vai dizer isso sem sentir alegria. Porque às vezes você queria tanto uma coisa. Mas você diz porque você tem convicção que Ele é Senhor da sua vida. E que Ele te ama de verdade, ainda que as circunstâncias queiram gritar nos seus ouvidos que não é verdade. E que você fique triste e até diga para Ele, Senhor, parece que você me abandonou, parece que você não está muito se importando com isso. Aleluia. Você pode dizer isso para Ele, mas com a convicção que absolutamente nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Aleluia. E essa é a nossa escolha. Escolher Deus. Escolher Deus em todas as áreas da nossa vida, até chegarmos à plenitude. Essa plenitude de sermos um. Essa plenitude de sermos um. Amém? Eu fiquei feliz de estar aqui com vocês. Peço ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos transforme, que Ele nos cure e que nós aprendamos de verdade a ter essa conexão. E todas as vezes que alguém compartilhar com você uma emoção, seja ela de alegria ou de tristeza, tenha certeza que você é alguém especial e que você está diante de uma pessoa que quer uma conexão genuína com você. E se conecte. Bota o julgamento de lado. E assim a gente vai aprender a sermos um em Cristo Jesus. Amo vocês. Tô com muita saudade. E sei que em breve todos nós estaremos juntos. Deus abençoe. Beijo no coração. Pra orar. O pastor tá pedindo pra eu orar. Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque temos a Ti, Senhor, que nos ama de verdade, que cuida de nós. Como um Pai zeloso, Senhor, Tu todos os dias nos chama para mais perto, Tu todos os dias nos ensina um pouco mais. E nós te agradecemos, porque não merecemos, mas Tu nos ama e nós Te amamos. E queremos, Senhor, nos colocar no Teu altar e Te pedir, tenha misericórdia de nós e nos ajuda.
Porque aprendemos, Senhor, muitas das coisas erradas. Mas nós queremos mudar, Pai. Nós queremos, nos ajuda. E que Tu venhas verdadeiramente crescer em nós. Crescer, crescer, crescer. E que nós venhamos diminuir. Aleluia, Deus. Que Tu cresças. E que nós diminuamos. Toma cada um que ouve essa live. Que o Teu Espírito Santo possa falar individualmente com cada um de nós. Aquilo que mais precisamos mudar, Senhor. Que Tu fales conosco. E que Tu nos dê estratégia. Nos dê, Senhor, condições de aprender comportamentos novos, de treinar nossa mente a funcionar de uma maneira diferente. E assim, Senhor, glorifica o Teu nome no nosso meio. Toma a Tua igreja na face da terra, dá um despertamento, Pai. Faz uma obra, faz algo novo em nós. E assim, Senhor, continua conosco. E muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade. Muito obrigada. E fica conosco em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O pastor vai dar a bênção apostólica. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Olá, amados. Eu aqui novamente. Eu vou impetrar a bênção apostólica que está em número 6, 24, 25 e 26. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que esta palavra possa gerar vida. Que esta palavra possa continuar abençoando vocês durante a noite. E que o nome de Deus seja glorificado. Um abraço a todos vocês, mais uma vez.